Olá, e começa agora a edição do programa Poder e Negócio. É o programa que revela quem tem o poder de transformar decisões e influência e também negócios em impacto real. Hoje o meu convidado é Márcio Jacobelli, ele que é empresário, conselheiro e atua diretamente onde donos e CEOs investidores tomam decisões que mudam o rumo das empresas inteiras. Com eles nós vamos falar sobre conselho, decisão estratégica e poder que começa quando o dono deixa de decidir sozinho. Eu sou o Tuco e está começando agora o programa Poder e Negócios. Márcio, muito obrigado por estar aqui, seja muito bem-vindo. Gostaria já de começar falando um pouquinho de conselho com você. Quando o empresário ele procura um conselho, ou seja, aqueles que vai procurar você para poder ajudar a empresa nesse contexto de dificuldade, o que normalmente eles buscam? A empresa geralmente ela já está bem ou ela já está em dificuldade? Primeiro, uma honra estar aqui com você, feliz pelo convite. Muito boa essa sua pergunta, porque eu sempre falo que conselho toda empresa precisa. Agora, o momento que ela está é o conselho que ela determina, que tipo de conselho ela quer. Tem empresa que quer conselho para crescer, para vender mais. A maioria delas está precisando fazer visão de longo prazo. Tem aquelas que estão no olho do furacão, endividadas e que precisa ter uma decisão. Seja qual for a decisão, ou caminhar para uma recuperação judicial, ou fazer o turnaround, ou fazer uma recuperação estrutural. Então, depende do momento da empresa. Mas a grande maioria, Tuco, das empresas, quando chamam, é aquelas que querem estruturar, principalmente as empresas familiares. Nós temos hoje no Brasil, o que não pode é não ter conselho. O que não pode é não ter conselho. Aliás, tem um fenômeno legal no Brasil acontecendo, que as startups já estão nascendo com a consciência de conselho. Porque ele vai já chamar um conselheiro, muitas vezes pro bono, né? Porque ela não tem grana para pagar o conselheiro, mas ela chama o conselheiro para ser sócio e ele entra com estratégia de conhecimento, de experiência para fazer a startup chegar onde ela precisa chegar numa velocidade maior. Mas na grande maioria das vezes, principalmente no Brasil, o que é mais frequente? Aquela empresa que já está bem estruturada, que é o conselho, que seja de administração ou consultivo, para poder estruturar ainda melhor, ou geralmente é aquela que está na dor, precisando resolver os problemas e quer contar com a expertise de alguém relevante de mercado para poder conduzir e tomar as decisões necessárias? Legal. A quem está na dor chama mais o aconselhamento, mas o conselho não é pronto-socorro, o conselho é visão de longo prazo. E aí para pronto-socorro é outro tipo de atitude que a empresa precisa ter. Agora, tem uma característica de empresário que chama para conselho, que é aquele que está na segunda geração. Ou seja, o fundador cresceu a empresa, se desenvolveu e ele precisa fazer com que a empresa seja assumida pelos herdeiros ou até pela profissionalização. São dois caminhos. Ou eu profissionalizo e coloco os herdeiros e o fundador em conselho, e aí eu preciso de uma governança corporativa, ou eu chamo os conselheiros, os herdeiros para assumir cargo de executivo, daí você precisa de conselho independente. Então, 89% das empresas no Brasil são empresas familiares e todas elas que querem perenidade, elas pensam nos herdeiros. Podemos dizer claramente aqui, não é fácil. É difícil, é muito difícil. Aliás, tem muito mais do que o contexto empresarial, tem o contexto do conselho familiar, que às vezes acontece. Vamos falar a vida como ela é, que é um termo que eu uso muito na formação dos nossos conselheiros. A vida como ela é, que não está nos livros, que não está na teoria, a vida como ela é. A empresa tem um conselho consultivo e muitas vezes ela discute em churrasco de família no domingo para acordar os acordos de segunda-feira na reunião de conselho. Esse tipo de conselho não funciona. Conselho bom tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Conselho bom tem algumas características de informações, dados, conhecimento, transformar tudo que você tem em profundidade de informação para a melhor decisão do conselho. E na prática, para que serve o conselho? É validar decisões ou simplesmente confrontar o dono? As duas coisas, e tem mais coisas. Por exemplo, além de você confrontar o dono de novas perspectivas de negócio, é você validar uma tese, que é o que você disse, é também dar oportunidade de ter novas estratégias,
ou seja, faz parte do conselho consultivo também ajudar a definir estratégias, não só criando, mas como direcionando a empresa para uma visão a longo prazo. O conselho serve para dar maturidade para os seus membros, governança corporativa de decisões profissionais e de dar perenidade para a empresa. Sempre quando se fala em conselho, você está falando em visão de longo prazo. Por isso que o conselho não é apagar incêndio. E qual que é o erro mais comum que geralmente acontece, que os empresários cometem, no caso, ao montar o conselho? Boa. Isso é comum mesmo. Às vezes eles já têm essa ideia de ter um conselho consultivo, ou seja, pegar profissionais gabaritados, importantes, para ocupar a cadeira de conselho e ajudar ele na tomada de decisão. Ok, até aí tudo legal. Mas no dia do conselho, ele pega aquele profissional que é para fazer definição estratégica e ele desce o cara para a operação. E aí esse erro é fatal, porque você está tendo um conselheiro para ser executor. E o executivo é executivo, o conselho é conselho. Cada um tem o seu papel e sua responsabilidade. Mas muitas vezes... Esse erro é muito comum. Não é porque o próprio conselheiro está mais no operacional? Verdade. Porque o próprio conselheiro, dependendo do tamanho da empresa, ele vai olhar e falar assim, cara, tem que fazer isso. Aí vê que não aconteceu. Ele fala assim, eu sei fazer, mas peraí, eu vou descer para fazer. Aí só que ele desce e fica. Então ele fica fazendo o trabalho de executivo sendo um conselheiro, o que não dá certo. Porque aí ele fica na operação, esquece o tático, esquece o estratégico. Mas eu falo mais no sentido, nos últimos 2 anos a gente vê que muito empresário, ele está fazendo essa transição que não era tão comum você falar tanto antigamente. Antigamente, conselheiro era quem? Você tinha que ter sido CEO, você tinha que ter diversos anos de experiência. Hoje você vê que o mercado, ele meio que tá, eu até costumo falar, parece que conselheiro virou o novo network. Network está banalizado. Conselheiro parece estar banalizando, porque parece que todo mundo hoje em dia acha que consegue ser um conselheiro. Como está funcionando o mercado e principalmente para quem é indicado realmente estar em conselho e fazer diferença nas empresas. Legal. Vamos separar 2 tipos de conselho? Conselho de administração e conselho consultivo. Conselho de administração, empresa de capital aberto, onde o conselho manda na empresa. Obrigatoriamente capital aberto, mas eu posso ter empresa de capital fechado tendo conselho de administração. Não tem problema, mas aqui ele é deliberativo, ou seja, ele manda numa empresa. Um exemplo, Apple, com um conselho de administração, afastou seu próprio fundador, sim, que foi o Steve Jobs. Então o conselho mandou o Steve para fora e depois o conselho trouxe o Steve de volta. Está tudo certo. No conselho consultivo, é uma oportunidade do conselheiro dar caminhos para quem decide, ou seja, dar subsídios importantes para quem está decidindo. Quem decide é o dono. Conselho consultivo, ele não é deliberativo, ele é consultivo. Eu vou consultar os conselheiros para saber que decisão eu tomo. Então eu ouço várias opiniões, eu apuro os dados, eu mergulho nas informações e aí eu, dono da empresa, vou tomar a decisão. Mas nesse caso não pode acontecer do dono querer montar um conselho consultivo para ele ainda ter o poder de decisão? Mas não tem problema do dono ter o poder de decisão, porque ele é consultivo. O que não pode é, e muitas vezes acontece, o dono ter o conselho consultivo só para inglês ver. Então ele fala assim, eu tenho aqui, mas eu não ouço esses caras, eu tomo a minha decisão. E decisão se toma com dados. A emoção, ela é parte da decisão, mas ela não é só a decisão. Então, tomar uma decisão com cunho emocional é uma coisa, tomar a decisão com cunho racional, que é o papel do conselho, de apurar as informações, mergulhar para tomar a decisão correta, aí eu tenho mais chance de acertar na decisão. Eu, como dono de empresa, tenho mais chance de ter conselheiros que me ajudem a tomar a decisão. Que muitas vezes a decisão é sozinha, né? Eu tô sozinho, não sei o que eu faço, eu não sei para onde está indo a empresa, para onde está indo o mercado, eu preciso de a expertise externa, e a expertise externa vem do conselheiro, que vem com uma bagagem de informação para falar assim, cara, Tuco, é melhor ir para cá, meu conselho, e é melhor ir para cá. Aí você, dono da empresa, vai falar, por que você está falando isso? Ó, porque tem esses dados, tem essas informações e tem esse conhecimento. E aí começa a se discutir, reunião de conselho é onde tudo acontece, é um dia inteiro de discussão sobre estratégia da empresa. Excelente. E em que momento, talvez, ali o dono, ele precisa parar de decidir sozinho? Em que momento, talvez, ali o empreendedor, ele precisa pensar, preciso de um conselho? Existe um momento chave na carreira do empreendedor que ele precisa realmente tomar essa decisão e dar esse prazo para poder realmente ter o conselho de outras expertises no mercado?
quando ele começa a perceber que as decisões dele não estão sendo tão assertivas assim. E isso está acontecendo agora nos últimos anos, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos isso já é muito, muito próximo, pela velocidade que o mundo está, pela velocidade das informações. Quem aqui hoje, por exemplo, nós estamos em 2026, quem aqui hoje tem certeza que não vai se distrair em tudo que vai acontecer em 2026? Por exemplo, início da reforma tributária, Copa do Mundo, eleições, a taxa de juros, influências externas, né, principalmente dos Estados Unidos. Opa, eu já tenho 5 elementos para que eu me distraia. O conselho é o lugar onde você se concentra uma vez por mês para decidir decisões estratégicas do seu negócio. O mês passou, a gente vê o mês passando no olho do furacão e o empresário não teve tempo de parar para decidir que caminho, que decisão que ele tem que tomar para a perenidade da empresa dele. Aí ele reclama que não tem tempo. Na verdade, ele não tem prioridade para tomar as decisões. E o conselho obriga a fazer isso. Opa, as micros decisões você não vai tomar enquanto a gente não decidir qual é o rumo, qual é o norte do negócio. E aí, por que o conselho consultivo está sendo bem fomentado no Brasil? Porque as empresas que começaram a implantar conselho consultivo, elas começam a ter melhores resultados. Elas começam a colher os frutos. De novo, não é um fruto de um mês para o outro, como você mesmo abordou, né? Daquela onda de falar, vou resolver, não é o pronto-socorro, mas ele é um direcionamento empresarial que faz com que o empresário fique mais tranquilo nas decisões que ele toma. E como que está sendo a preparação desses conselheiros consultivos para o mercado, né? Como você falou, está tendo um crescimento, mas eles estão preparados? Pois é, tem que ter certificação. A gente certifica lá. Você conheceu o nosso projeto de certificação de conselheiro. Existe conselho como conceito, eu defino o seguinte: é uma metodologia colaborativa de controlar e administrar uma empresa. Então ele tem que ter método, ele tem que ser colaborativo, ele tem que ser com discussão, seja os herdeiros, seja o fundador ou seja o conselheiro externo. Então metodologia colaborativa, para quê? Para controlar e administrar uma empresa. Lá no conselho a gente sai com indicadores, a gente sai com uma estratégia, a gente sai com um plano tático, a gente revisa o operacional, a gente revisa a estratégia. Então o conselho ele é formado de uma metodologia para que as pessoas entendam qual é a prioridade daquela empresa no momento. E para deixar de fugir daquela crise que muitas empresas têm de reunite, né? Faz reunião para marcar reunião. Então, o conselho é a reunião master, é a principal reunião do mês, onde o empresário, os herdeiros, os executivos se reúnem com um conselheiro externo que fala o que tem que ser dito e não só para agradar o dono, que muitas vezes acontece, né? É aquela opinião. Tem uma frase que eu gosto muito, Tu, que é assim, ó. Dentro de reunião de conselho, quando as pessoas começam a falar, eu tenho uma opinião, eu vou para cá, isso não é reunião de conselho. E a frase que eu gosto é, abre aspas, se o que temos são só opiniões, eu prefiro ficar com a minha. Excelente. Então não é opinião, você tem que aferir dados, com esses dados você tem uma decisão a ser tomada. Eu perguntei isso exatamente porque eu vi nesses últimos anos esse crescimento de conselhos, mas eu vi também pessoas que aparentemente não estavam tão preparadas ou acha que existe alguma experiência mínima que a gente precisa filtrar para identificar aquele que realmente tem seus anos de experiência, pode contribuir com o crescimento da empresa, vai trazer a sua expertise adquirida e trazer realmente essa expertise para o benefício e o crescimento da sua empresa. Porque eu vejo muitas vezes algumas pessoas que a gente vê que não tem esse background, né, essa experiência, e ainda assim indo para conselho. Ou seja, a pergunta é, qualquer profissional pode ser conselheiro? Não existe conselheiro na teoria. Então tem dois pilares importantes para você ser um conselheiro, além de, lógico, se formar, ter uma metodologia e se certificar. Os dois pilares, primeiro, você tem conhecimento profundo de um assunto? Daquele assunto você conhece? Você fala assim, pode deixar comigo que isso eu sei do que se trata? Por exemplo, você é expert em comunicação. Se eu entrar aqui para falar de comunicação, você fala assim, não, Jacobelli, pode deixar comunicação, eu sei. Então você tem conhecimento profundo de um assunto. E você tem que ter experiência
vivenciada naquele assunto. Então, Prática. assim, eu sou expert em comunicação. Eu falei, por quê? Porque eu li todos os livros de comunicação. Não dá para ser conselheiro. Como você tem prática em comunicação, um exemplo, eu peguei só a cadeira de comunicação, que é uma cadeira muito legal, mas eu tenho que ter experiência. Então, 2 pilares importantes: conhecimento profundo de um assunto e eu tenho que ter experiência. O que acontece é que as pessoas confundem muitas vezes conselho como coach. Não tem nada a ver. Conselhos como mentor, porque mentor é de baixo para cima, coach é de baixo para cima, entendo. E o conselho, ele é mais estruturado para a empresa com a metodologia de incluir também os herdeiros, os donos, o fundador e a cultura empresarial para poder ter os melhores conselhos. E hoje em dia, o que mais atrapalha talvez o conselho a funcionar? Acontece muitas vezes de ter o ego do empresário ali também envolvido, dele querer sempre estar acima das decisões e não querer perder o controle daquilo que talvez você falou da primeira geração, né? Vai passar para a segunda. Pô, mas para eu passar para a segunda, eu tenho que perder o controle aqui. Né? Existe também empresas que talvez sofrem com isso, do empresário que tem aquele ego grande e quer continuar no poder, independente das próximas etapas? Sofre. E esse é um dos principais motivos de conflito familiar, que é o filho preparado, ou seja, o sucessor está preparado, muito bem treinado, já experimentou a empresa, sabe do segmento e o pai muitas vezes cresceu lá dentro, cresceu lá dentro e o pai não larga o osso. E o pai não larga o osso, muitas vezes o discurso dele ele não está preparado ainda, se eu não estiver aqui para tomar decisão a empresa não anda. Nesse caso, na governança corporativa, a gente usa uma estratégia de cuidar do sucedido, ou seja, preciso cuidar de quem está saindo, porque também não é fácil, é muito difícil. Imagina, você fundou a empresa, cresceu a empresa, e aí você quer estar sempre lá. E geralmente esse fundador, ele respira a empresa, Respira, né? Ele é o primeiro que chega, ele chega às 6 da manhã na empresa, toma as decisões, não quer largar, porque ele vive aquilo. Mas tem que cuidar dele, para ele largar o osso devagarzinho até deixar o sucessor tomar conta. Esse é a primeira ação, é você cuidar do sucedido. Muita gente não cuida do sucedido, só quer preparar o sucessor. Eu só vou olhar para quem está chegando, não para quem está saindo. Não, você tem que olhar para quem está saindo. E também, ele tem o poder. Se coloca um fundador como presidente numa cadeira de conselho, pronto, ele sabe tudo o que está acontecendo, mas de forma que ele não seja executivo. Difícil. E tem o outro lado também, né? Existe momentos que a gente falou do ego do fundador e o sucessor. Existe momentos também que talvez o sucessor não está preparado, porque pode acontecer também do sucessor, talvez ele não ter se preparado apropriadamente. E essa parte dele não querer largar o osso talvez seja também assertivo. Para isso que serve a estrutura de implantar uma governança corporativa. Para ir lá na governança, sabe, o gap de competência do papel e responsabilidade, por exemplo, do CEO daquela empresa. E porque pode acontecer, se o sucessor não está preparado, eles têm que trazer alguém de mercado. Está tudo certo? E ou se ele não está preparado e a gente identificou o gap de competência, vamos prepará-lo? Ou ele está afim, não está? Tem que ver também a necessidade dele. Ele quer fazer isso, não quer? Então, a governança corporativa, que é parte do conselho consultivo, você implanta um conselho consultivo, muito provavelmente depois que você fez uma governança, você consegue identificar tudo isso. Excelente. Falando um pouquinho de conselho independente, né? No Brasil especificamente, existe realmente conselho independente ou a maioria ainda é decorativa? Para conselho consultivo, eu acredito sim. Para conselho de administração, eu tenho dificuldade de entender, porque o conselho de administração, o mecanismo é outro. Os interesses são outros, porque são empresas de capital aberto, onde eu preciso ter conselho de administração para colocar os acionistas que são minoritários a par do que está decidindo. As responsabilidades são fiduciárias, ou seja, tem uma ata onde o conselheiro assina, ele é responsável por aquela decisão e às vezes ele é representado por um grupo de investidores. Eu sou bastante otimista. Eu acredito que o papel do conselho de administração, ele de fato tem exercido muitas coisas legais, mas alguns são figurativos e a gente sabe, e está tudo certo quando a gente entende qual é o destino daquela empresa. E existem diferenças, talvez, não sei se você já teve oportunidade,
seja em conselhos, principalmente em empresas internacionais, existe diferença do papel do conselheiro, talvez, como funciona no Brasil, para você estar atuando em conselho, tomando decisões, talvez ter uma abrangência maior, não só no Brasil, mas mundial? Para o conselho de administração, não. Os papéis são muito similares. Aliás, os papéis são similares também em conselho em órgão público, onde os conselheiros ajudam na tomada de decisão do executivo, né? De quem ocupa a cadeira do executivo. Agora, para conselho consultivo, sim. Porque o ritmo, por exemplo, de conselho consultivo nos Estados Unidos é bem diferente do ritmo do conselho consultivo aqui no Brasil, que ainda está se formando. Agora que as empresas estão tomando consciência da importância. E sabe quando elas tomam consciência? Quando ela vê o concorrente dela com o conselho consultivo crescendo mais do que ela. Aí ela fala, opa, o que está acontecendo aqui? Eu preciso ter ajuda externa. Eu falo que ajuda do empresário, quando ele reconhece que precisa de ajuda, ele muitas vezes acha que é fraqueza. Para mim, é a maior coragem que ele pode ter, quando ele sabe que ele tem que terceirizar suas fraquezas. E é um grande ganho de tempo, dinheiro, energia, quando ele terceiriza o que ele não sabe, aí terceiriza com quem sabe. E hoje existe algum tamanho mínimo de empresa que ela poderia ter ali, mais ou menos, para ela começar a considerar ter um conselho? Não tem. Você sabe que tem startup nascendo com conselho. Startup que já nasce com a estrutura, microempresa já pensando. É que, claro, você pega uma empresa muito pequena, ela não vai ter capacidade de pagar 2 conselheiros. Sequer um conselheiro, mas ela faz uma proposta de pro bono, de contrato de partnership, contrato de vesting, para que o conselheiro faça parte do negócio e receba participação acionária daquela empresa. E aí tem que estar bom para o conselheiro e tem que estar bom para a empresa. E o conselheiro, quando ele está exatamente nesse início, né? Ou seja, eu tenho uma experiência, me preparei, estou no mercado, trago todo o background ali, sei lá, de 30 anos em finanças, por exemplo. Quero focar em quê? Conselho de finanças, né? Conselho desse contexto. Como é que ele se prepara também para isso? Para não só, como você falou, o treinamento, mas também conseguir colocar em prática e tirar o operacional da parte de decisão de conselho, que é totalmente diferente. Boa. Na certificação, nos treinamentos, você já vai entender o papel de um conselheiro. Lá já é a primeira parte de você entender como é que um conselheiro tem que fazer. E aí, para você se destacar como conselheiro, você precisa falar que você é conselheiro. Então, primeira coisa eu falo, primeiro, não existe conselheiro anônimo. Tem que falar, você tem que escrever no LinkedIn, sou conselheiro, no Instagram, sou conselheiro. E para os amigos que te chamam para tomar um café, para que você dê uma dica para o negócio dele, e aí você tem que se apresentar. Agora eu sou conselheiro, sou formado, eu tenho uma certificação, eu sei o papel de conselheiro, eu posso ajudar na governança corporativa da empresa com o papel de conselho. E aí você para de tomar café dando dica para todo mundo, fazendo todo mundo crescer e usando o seu tempo e não monetizando ele para ser um conselheiro de fato. Então, primeiro se exponha, fale que você é conselheiro, porque ninguém vai te achar como um conselheiro. Ou seja, é estratégico. Sempre estratégico. Lá a gente mostra como que é a estratégia de você se posicionar como conselheiro. É uma nova profissão, é uma profissão que para consultivo não tem idade, né? Vamos imaginar, no conselho de administração é o cara de barba branca, que passou dos 50, que ocupou o cargo de CEO de organização, que fala 2 ou 3 idiomas e que quer deixar de ser executivo para se tornar conselheiro. Esse é o estereótipo do conselho de administração. No conselho consultivo, tem jovens de 25 anos que têm experiência em alguma coisa, por exemplo, a inteligência artificial, tem experiência em tecnologia, tem conhecimento profundo. Esse cara já pode aconselhar uma empresa que está precisando dessa cadeira de inteligência artificial. Então não tem idade, o que tem é aqueles 2 pilares que eu te falei, fundamentais. Tem que ter conhecimento profundo do assunto e tem que ter experiência. Sem isso não dá para ser conselheiro. Então se ele tem esses 2 e tem um certificado, sabendo o papel e responsabilidade dele e falar que ele é conselheiro, ele vai ter oportunidade de ter uma nova profissão como conselheiro consultivo. Excelente. E fala pra gente, na sua experiência, qual que é o tipo de decisão que mais vai para a mesa do conselho? Pergunta difícil, mas eu vou falar aquelas pautas que são tipo permanente. Primeiro, gente, tomar decisões
de gente, ou seja, o que era antigamente recursos humanos, que as empresas estão falando agora de cuidar da gestão do ser integral, essa é uma decisão difícil. Dentro de uma reunião de conselho consultivo. Então, gente. Outra é quando a gente fala de inovação e tendência, porque ninguém quer arriscar falar para onde o mundo está indo em inovação e tendência. Antigamente era mais fácil. Você sabia que quando você tinha uma empresa de fita de aluguel de fita cassete, por exemplo, você sabe que aquilo ia acabar. Você só não sabe quando, mas você sabia que ia acabar. E aí veio o CD e acabou a fita. Depois o CD nem ficou muito tempo no mercado, já veio as mídias eletrônicas como o pendrive e tudo mais. Aí você consegue ter uma linha de falar, tomar decisão de tendência. Agora me fala qual que é a tendência da moda que vai acontecer. Qual que é a tendência, por exemplo, da estrutura de inteligência artificial com as novas profissões ou com as profissões que vão deixar. Tem muita gente falando, entendendo, mas todos são hipóteses que a gente tem que testar. Muitas vezes uma viralização já se torna uma tendência. Já se torna uma tendência? E o mundo está muito volátil para essas tendências, né, Tuco? A gente tem percebido que as ondas elas são mais fortes, mas mais rápidas, né? Porque você fala, e agora? E aí você não pode, não sei se você lembra da época que teve aqueles paletas mexicanas, todo mundo abria paleta mexicana. Depois veio o iogurte, todo mundo fazia iogurte. Então, essas tendências de moda o conselho não deixa você ir para onde está indo a manada. Você pode acabar no matadouro, né? Ele deixa você com informação suficiente para ter convicção de que caminho você está trilhando junto com a cultura empresarial que você quer. É o caminho de tendência junto com o que você não abre mão de convicção do seu negócio. Excelente. Fala para mim, você já teve algum tipo de decisão ou que você teve que tomar dentro de um conselho que foi a mais difícil? Em algum momento, assim, dentro da sua carreira, através da sua experiência de conselheiro, que você falou, que você ajudou o conselho a decidir algo que era muito difícil, mas que era necessário dentro daquela empresa? Já, vários casos. Tem uns que eu não posso contar por uma questão mas o que eu me lembro de decisões difíceis foi afastar, por exemplo, um herdeiro por uma questão particular dele, de vício. E essa foi uma decisão difícil, que era o cara que a gente estava apostando como CEO e ele tinha vício em jogos e a gente, como conselho, teve que tomar essa decisão. E aí foi o conselho consultivo, que não é deliberativo, mas é um conselho que a gente decide. Nesses casos, a gente teve que influenciar o dono, afastar o filho, interná-lo, porque ele não ia tocar a empresa como a gente gostaria. Pessoal, se quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, decisões difíceis, conselho, fica aí que voltamos já já. Vamos a uma pausa e voltamos com o Márcio Jacobelli. Estamos de volta aqui no programa Poder e Negócio com Márcio Jacobelli. Jacobelli, dando continuidade, que a gente falou sobre decisões difíceis, que a gente sabe que o conselheiro, ele precisa estar preparado. Entrando nesse conceito, o conselho, ele realmente, principalmente o consultivo, ele decide, ele influencia, e quem responde quando dá errado? Ele influencia, às vezes ele decide numa coletividade, ele não tem o poder fiduciário quando a gente fala de conselho consultivo, mas quando está errado todo mundo é responsável, porque é um colegiado. No conselho, de uma maneira geral, conselho de administração ou consultivo, principalmente no consultivo, não tem aquela história de falar assim, mas eu votei o contrário. Normalmente, quando você está em reunião executiva, né, eu fui gestor de multinacional há muitos anos, era assim, tomava a decisão, o chefe falava, o líder falava assim, então vamos para aquele lado, vamos. Aí no café, no mesmo momento, depois de 5 minutos, no café, vai dar errado. Tá vendo? Eu não quero fazer isso, mas tô sendo obrigado. Não se posicionou e ainda não se posicionou, ainda falou mal. No conselho não existe isso. Não pode existir. É uma cobrança muito grande quando eu falo na formação dos nossos conselheiros. Não tem conselho ou conselheiro que entra mudo e sai calado dentro de uma reunião de conselho. E existe uma votação específica no... Para alguns casos sim, outros não. No conselho de administração, a votação é obrigatória. No conselho consultivo, ela é facultativa, porque ela é mais influência
e consultivo do que tomada de decisão. Tomada de decisão sempre fica com os donos da empresa, com os sócios. E como que o conselheiro ele se prepara para a reunião de conselho? Porque geralmente eles recebem ali todo o material ou conteúdo que vai ser discutido. Sim. Existe também aquele conselheiro que não se prepara? Existe. Não obviamente formado pela minha escola, né? Mas existe muito conselheiro que eu já participei de alguns conselhos que ele não sabe nem do que se trata. Aliás, o conselheiro, quando ele está se cadastrando ou se apresentando para uma empresa, ele tem que estudar a empresa. Ele sabe se ele realmente pode ajudar aquela empresa. Eu, por muitos anos, não quis ser conselheiro de empresas no setor do agronegócio, porque eu não tinha tanto conhecimento assim. Mas no setor de varejo, de bens de consumo, de canais de distribuição, e aí eu nadava de braçada. Então eu deixava de aceitar convites para conselho do setor agro, agora não, agora eu já faço, porque eu não tinha tanta experiência. Então o conselho tem que entender também onde ele pode ajudar a empresa e falar não quando tiver que falar não, e tá tudo certo, e ele falar sim, um sim alto, em bom tom, para ele ajudar a empresa a alcançar os resultados dela. Conselho é assim, Tuco, eu sempre falo para os nossos conselheiros, você tem que perguntar para o empresário qual é o sonho grande dele. E você tem que ajudar ele a conquistar o sonho grande dele. E a segunda pergunta que você tem que falar com o empresário é, o que está tirando o seu sono? Conselho não é para decidir coisas pequenas. Quando eu quero dizer, pequenas no sentido operacional de que cor eu ponho o carpete da entrada da... Isso aí tem gente para decidir. Tem gente competente para decidir. Tem gente que está lá para decidir isso. Conselho é para decidir outras coisas que vai tomar decisão na vida dos donos, dos colaboradores, da sociedade e da perenidade da empresa. Ou seja, não é para falar sobre passado. Não, até fala de passado, mas eu sempre falo que dentro de uma reunião de conselho você tem 20% do seu tempo para falar do que passou, do diagnóstico. O que acontece é o contrário. 80% do tempo gasto na reunião de conselho, muitas vezes, é para falar do passado, ou seja, você está sendo médico legista e não cirurgião. Cara, não adianta você falar a causa da morte. A causa da morte, o que aconteceu o mês passado, é importante para você ter reflexão do que aconteceu ano passado, do que aconteceu há 2 anos, para você entender qual a tendência e o que você vai fazer para reverter aquela situação. Orientação, conselho. 20% das suas reuniões, do tempo da sua reunião, é destinado a falar do passado. 30% do presente e 50% do futuro. Essa é a métrica que eu aconselho os nossos alunos. E você já viu empresas quebrarem por ignorar o conselho? Total, tem um monte de caso aí. Né? Você pode pegar o caso da Nokia, por exemplo. Eu não sei como foi a estrutura de atendimento da Nokia, mas eles não fizeram nada errado, mas quebraram. Então, que tipo de decisão o conselho está lá? Por exemplo, quando a gente vê a decisão de conselho das Americanas. Aí eu estou falando de conselho de administração, tá? Mas decisão de conselho de alguns bancos que a gente está vendo. Ou seja, o conselho tem que ser levado a sério, principalmente o de administração. Mas como o meu ramo, o meu trabalho é conselho consultivo, eu sempre alerto os conselheiros que conselho não é dica, conselho não é opinião, conselho não é o que você acha. Não existe achômetro dentro de uma reunião de conselho. Você tem que estar estruturado com uma metodologia para ajudar a empresa a tomar a melhor decisão. E aí é uma decisão séria, porque nem sempre as decisões do conselho são as decisões certas. Mas ele tem que estar atento a que aquela decisão que ele tomou, se não for certa, para pivotar o quanto antes, para corrigir a rota o quanto antes. E é essa velocidade do conselho que ele precisa ter. Tem uma frase no conselho, só para ilustrar, que eu falo para os nossos conselheiros que ele tem que perseguir, que é lifelong learning. Você tem que estudar a vida inteira. Você tem que estar ligado. Não existe conselho que não esteja ligado no que está acontecendo no mundo. Ou seja, eu não posso confiar só no que eu sei, ou só naquilo que eu construí. Claro. O sucesso do passado não garante o futuro. Mas aquilo que você construiu é base. É como se fosse uma casa, né? Eu sempre falo, você quer construir uma casa, só a fundação da casa é a casa? Não é. As paredes da casa sem a fundação deixa a casa em pé? Não deixa, vai cair uma hora. Só o telhado da casa é casa? Não, então você precisa ter a fundação, ou seja, a experiência, o conhecimento profundo daquele assunto. É a sua base.
Para construir a parede, que eu tenho uma metodologia, eu tenho uma certificação. Para colocar o telhado, eu vou executar isso a ponto de não deixar o tempo consumir as nossas decisões, ou seja, ficar ligado. Lifelong Learning é a casa construída inteira. Mas também pode acontecer do conselheiro atrapalhar mais do que ajuda? Tem muitos casos. Você já teve alguma experiência, talvez o conselheiro teve que tirar o conselheiro para poder o conselho funcionar? Muitos casos. Tanto que eu recomendo que toda empresa precisa revisar os seus conselheiros anualmente. Contrato de conselho é sempre ano, não tem contrato de conselho de 3 meses. Contrato de 3 meses é mentoria, é coach. E tá tudo certo com os mentores, com os coaches. Eu amo eles, mas cada um no seu quadrado. Conselho é contrato de 1 ano porque ele visa o estratégia longo prazo. E aí, o dono da empresa, o sócio da empresa tem que, ao período de 1 ano, fazer novamente as entrevistas, saber se aqueles conselheiros estão adequados ao momento da empresa. E se for necessário, troca. Normalmente não troca. Normalmente um conselho fica de 3 a 4 anos numa empresa. E aí faz a revisão. É saudável fazer essa oxigenação de conselheiros. Excelente. E falando até no contexto que você falou de responsabilidades, principalmente associada ao conselho de administração, como a gente está vendo algumas empresas aí no Brasil passando exatamente sobre isso. Esse contexto de responsabilidade a gente sabe, né, que o conselheiro, querendo ou não, ele responde fiduciariamente às decisões e existem casos também que, inclusive, os bens deles talvez possa até responder. Sim, tem até seguro para isso. Seguro para isso e etc. Até que ponto, né, hoje em dia, o conselheiro em si que traz aquela experiência, ele se coloca em risco também nesse contexto de decisão, sabendo que se der algo errado ele vai responder. E às vezes é mais fácil ficar no conselho consultivo do que ir para o de administração. Esse é um problema, porque ele pode ficar em cima do muro, não tomando a decisão, mas nota que é o seguinte, no conselho de administração existe uma ata. Dentro dessa ata existe uma votação e a votação é unânime para a decisão. Então, independente se você tomou a decisão ou não, se o seu voto foi favorável ou não, você tem o risco da decisão tomada em conjunto, você também participar dela. Ou seja, não posso falar depois, não, mas eu votei contrário, não. Não. Você pode até se defender falando isso, mas isso não exime você da responsabilidade. A gente viu lá na Petrobras, quando o conselho decidiu comprar aquela usina de Pasadena, que foi um erro, e o conselho foi acionado pelo Ministério Público dizendo, olha o seguinte, e a Dilma estava no conselho na época, antes dela ser presidente, ela estava no conselho e ela tomou a decisão de comprar a Pasadena e foi uma decisão errada. Então, que tipo de responsabilidade essas pessoas terão? Não sei se o voto dela foi favorável ou não, porque é sigilo dentro de uma reunião de conselho, mas em alguns casos você não consegue fugir da responsabilidade mesmo votando contrário. Aí de administração, tá? Só que a gente sabe que muitos empresários ele busca talvez o conselho mais para um conforto ali, no caso para ele. O conselho ele serve realmente para apoiar ou para incomodar? Para as duas coisas. Essa é uma pergunta bem interessante porque o conselho ele precisa ser provocativo ao ponto de incomodar o empresário a pensar de outras formas, né? Eu sempre falo que não precisa pensar dentro da caixa nem fora da caixa. O conselho é o cara para pensar sem a caixa, para o empresário realmente se desenvolver, mas para apoiar em decisões difíceis. Porque há algumas decisões que não são racionais no cunho empresarial. Por exemplo, se eu tenho uma composição acionária de marido e mulher e eles resolvem se separar, como é que o conselho pode ajudar nisso? A vida como ela é isso, né? A frase que eu sempre uso. A vida como ela não está somente nos livros ou nas redes sociais, que está tudo perfeito. Ela tem esses problemas. E o conselho muitas vezes fala assim, não, agora eu não quero nem saber a sua vida pessoal, aí você que vira com sua mulher, com seu marido. Não é assim. Não é assim. Por isso que eu ia até te perguntar, existe algum limite, talvez, entre aconselhar e interferir demais na gestão ali da empresa? É o limite de você entender o papel do conselho, o papel e responsabilidade dele. Teve um caso muito interessante que eu aconselhava uma empresa e era um único dono e ele tinha a esposa que não participava no capital social da empresa
Mas ela participava nas decisões executivas da empresa. Então, participava da reunião de conselho. E aí, na reunião de conselho, 2 conselheiros, o casal e um pau quebrando, o negócio não dando certo, mas coisas de casa, não da empresa. E aí os conselheiros saíam, e aí se é de casa, eu não quero, não tem relação com o negócio de conselho da empresa. Quando isso começou a interferir na empresa, nas decisões, aí a gente recomendou eles fazerem trabalhos diferentes fora da empresa. Então, você vai se capacitar com isso, você vai se capacitar com aquilo. O exercício foi tão profundo com os dois que eles resolveram se separar. E aí o conselho fica perguntando assim, caramba, eu fui o responsável pela separação de um casal. Não, eles já estavam separados. A gente veio a entender isso. Que eles são mais felizes hoje, sendo sócios separados, do que eram sócios casados. Olha que louco. Então não tem uma regra. Não tem falar assim, eu só vou até aqui, eu só vou até ali. É o momento de você entender até onde é o seu papel como conselheiro. Às vezes você deixa de ser conselheiro empresarial para ouvir o desabafo do dono da empresa sobre o filho dele, sobre a filha, e tá tudo certo. Você não tá confundindo os papéis, você tá entendendo que naquele momento ele tá emocionalmente afetado, que ele não pode tomar uma decisão, por exemplo, de comprar uma outra empresa. Esse não foi o caso, mas quando o conselho talvez ele percebe que o maior risco da empresa é o próprio dono, o que se faz? Afasta o dono. Convence ele dele que ele está sendo prejudicial da empresa. Tem uma frase que a gente usa que é assim, o conselho ele protege a empresa dos seus donos. Principalmente nós, latinos, e principalmente nós, brasileiros. A gente confunde o dinheiro da empresa com o dinheiro nosso. Então a gente vira pessoa física rica e a empresa fica pobre. O conselho olha para isso. Por isso que alguns empresários têm resistência de chamar conselho, porque ele vai tirar o que está debaixo do tapete. Para o bem comum, claro que ele vai fazer isso com uma forma amigável, muito friendly para fazer, mas ele vai olhar para isso. Então não é o cara entre você fazer sua folha de pagamento ou trocar de iate, olha a folha de pagamento e o iate espera. E aqueles casos em que o CEO é o presidente do conselho, o CFO é o... Você tem muito a parte operacional da empresa também na responsabilidade do conselho. Isso ajuda ou atrapalha? Atrapalha, não é recomendado. Qualquer cargo executivo, CEO, CFO, CMO, qualquer um não pode ocupar cargo de conselho simultaneamente, porque ele tem que prestar conta para ele mesmo. É muito difícil o cara ter o chapéu de conselheiro e depois ter o chapéu de executivo. Se tiver uma governança muito clara, eu já vi isso acontecer, é difícil, mas eu não recomendo. O executivo está lá para prestar conta para o conselho. E o dono da empresa sim no conselho, os filhos e a esposa sim no conselho, os sócios sim no conselho, mas nunca o executivo. Agora, quando o executivo é o filho, ele tem que entrar como executivo e não como conselheiro. Por isso que tem que ter os conselheiros independentes. O que eu já vi acontecer, ele fala assim, agora eu estou falando como executivo, quero prestar conta de vocês sobre isso, isso, isso. Agora eu estou entrando como conselheiro, eu quero discutir isso. Isso acontece, mas tem que ser muito bem orquestrado. Mas eu acho que pode ser talvez uma parte boa ou não, e quando é a primeira geração, o fundador, que está entregando ali para a segunda geração, ele vai para o conselho, talvez ali como... Melhor dos mundos. Quando o fundador olha, entende e fala assim, meu papel como executivo eu já cumpri. Agora eu quero continuar na empresa, porque tem um contexto emocional, porque colocou o tijolo por tijolo, não quero largar, é da minha vida, eu não sei fazer outra coisa, aí a gente coloca ele como presidente do conselho. Ele vai entender tudo que está acontecendo na empresa, às vezes ele vai descer para o chão de fábrica, mas não vai tomar mais as decisões executivas. Ele vai tomar as decisões estratégicas como presidente do conselho. Esse é o melhor dos mundos, isso que eu recomendo. Todos os empresários que estão querendo passar os negócios para os seus filhos, e a capacitação, implante uma governança corporativa junto com um conselho consultivo. Excelente. E como que está esse contexto, talvez, essa diversificação no conselho? Homem, mulher e etc. Como é que isso tem funcionado mais no Brasil para que a gente tenha, né, essa diversificação, diferentes opiniões, diferentes experiências e que complemente ali a tomada de decisão? Eu apoio muito a diversificação de salas de conselho. Eu apoio inclusive as mulheres, apoio inclusive os jovens. Mas real, 80% são homens.
ex-executivos ou ex-empresários. E aí eu tô fazendo um movimento, mulheres no conselho, mulheres no conselho. O empresário brasileiro em si, hoje, né, ele está maduro para o conselho ou ainda existe resistência a esse Hoje modelo? não, mas ela está evoluindo, está crescendo. A gente não ouvia falar 2 anos atrás de conselho consultivo, hoje já é fomentado. Hoje empresários já começam a ter luz para isso, da mesma forma que eles não se preocupavam com cultura empresarial. Quando eles perceberam que a cultura empresarial é o grande motor da empresa dele, ele começou a se preocupar e começou a olhar código de cultura, como é que ele estabelece, como é que ele cuida. Agora já está mais maduro. O conselho está acontecendo a mesma coisa. Alguns estão muito longe, muito disperso. Outros já têm conselho consultivo rodando, trocando, escolhendo a cadeira. Recentemente eu fui solicitado para 2 cadeiras de conselho, uma de finanças, outra de tecnologia e inovação, de uma empresa médio porte, que já tem 4 conselheiros. Existem empresas que no caso de entre escolher conselho de administração e conselho consultivo, que mantém ambos ou isso tem? Aramis é isso. Nós tivemos o Richard de Aramis lá na nossa formação Sala do Conselho, e ele, como empresa de capital aberto, tem o conselho de administração. E aí ele, olha a frase que ele usou, ele falou assim: eu dei de presente para a empresa o conselho consultivo. E o conselho consultivo, ele reuniu pessoas que são decisões mais rápidas, pragmáticas, pessoas competentes, que são executivos de outras empresas ou empresários de outros negócios, para compor o conselho consultivo. Ele falou, ganhou velocidade para, quando levar para o conselho de administração as decisões mais complexas, já leva com o posicionamento de um conselho consultivo. Então, é possível. E quem mais precisa de conselho hoje? Talvez a empresa pequena crescendo rápido ou a empresa grande que está estagnada? Boa pergunta. Eu defenderia as duas na proporção igual, porque os problemas são diferentes e o conselho vai resolver os 2 problemas. Vamos falar agora, mas aquela que está estagnada. Aquela, eu acho que o conselho tem mais efetividade naquela que está estagnada. Aquela que está crescendo, ela pode ter o conselho para ajudar, mas se ela tem um mentor na área de canais de vendas, vai ajudar ela também. Mas com pesos iguais, com uma leve tendência a grande estagnada. E hoje que você faz perguntas assim muito difíceis. Eu estou trazendo estatística, né, pelo meu conhecimento. Se você for parar para pensar hoje, o Brasil, nessa parte de conselho, ele decide bem, decide mal. Talvez ele tenha falta de informação, excesso de centralização. Como é que está esse modelo de decisão associado ao conselho no Brasil? Em geral, a gente decide bem. É que os casos de decisão mal, são mais visíveis, né? Mas, em geral, a gente está decidindo bem, a gente tem colhido bastante informação, transformando essas informações em conhecimento. O brasileiro, ele é bem criativo para tomar algumas decisões também, então ele tem uma particularidade diferente do americano. E ele usa muito a relação para tomar decisão, né? O tácito, não o explícito. Então, a resposta é sim, ele está decidindo bem. É que, claro, o que faz barulho são as decisões ruins. E aí fica parecendo que as decisões não são boas, mas os empresários, eles têm tomado uma decisão mais consciente. E dentro desse contexto que você, principalmente, tem bastante tempo em conselho, né? Sempre fala, não, tive empresa assim, assado, me preparei, agora eu estou no agro, ou seja, diversos ambientes, diversas empresas, diversos portes. Qual foi ali, talvez, a decisão mais delicada que você acompanhou em conselho que talvez colocava tudo em risco? Existiu alguma decisão assim que vocês precisaram? Sim, foi uma decisão de afastar um CEO por uma postura não ética e que ele dominava toda a empresa. E aí a gente achava, na verdade, que ele dominava a empresa. E achava que era o único responsável
pelas relações, pelos fornecedores, pelos clientes, e a gente fala, esse cara é o nome da empresa. Aí é a dificuldade de você ter uma pessoa física representando uma pessoa jurídica. Quando essa pessoa física cai, a gente pode ver isso no mercado acontecendo. Com o advento da internet, das redes sociais, muitos donos de empresas estão colocando a cara. Sim. Eu sou essa empresa. E aí, quando tem algum problema com esse cara, afeta a empresa. E a empresa de capital aberto não faz isso. Só de capital fechado, porque ele é uma responsabilidade muito feroz. E esse cara, a gente achava que, afastando ele que a gente descobriu algo não ético, e o conselho tem que tomar decisão, a gente corria o risco de falar assim, tirar ele, pode ser que a gente tire o negócio. E não foi o que aconteceu, a gente acabou afastando, mas e o negócio continuou andando, porque teve uma governança preparada para isso. Você trouxe até esse exemplo, o Brasil a gente está vendo, está crescendo bastante, né? O CPF junto com o CNPJ, né? Grandes nomes que se tornaram, sim, trouxeram toda essa visibilidade que está associado, o nome dele automaticamente é empresa. Uhum. E se acontecer algum escândalo, a gente fala muito desse contexto de reputação que foi construída. Tem empresário que a reputação dele às vezes é maior do que da própria empresa. Uhum. E nesses casos, se acontecer talvez algum escândalo em relação à decisão do conselho, ele protege mais a empresa ou ele foca talvez em proteger a reputação do empresário? As duas formas, mas muito mais a empresa, porque a empresa ela tem um contexto de uma sociedade que são seus colaboradores, que são os seus fornecedores, que são os seus clientes. Então, é que uma coisa sempre vai afetar a outra, mas numa decisão de conselho, primeiro a gente blinda esse tipo de coisa, a gente mede risco, mas a gente sempre olha para o CNPJ. E entrando no contexto sobre conselho no Brasil, hoje, né, ele serve mais para orientar decisões ou talvez legitimar aquelas escolhas que o próprio dono ali já fez? Orientar. Aliás, orientar e também legitimar, né? Mas quando você orienta entre a decisão que eu preciso tomar, você deixa claro que o papel do conselho lá não foi dar opinião, foi vamos analisar os dados à luz de uma metodologia, vamos analisar os dados à luz da minha experiência, da sua experiência, por isso que ela é colaborativa. Se não for colaborativa, não adianta. E aí a gente usa muitas vezes conhecimento externo, de pesquisa de mercado para poder falar assim, olha, a gente está tomando essa decisão, mas a pesquisa está falando outra. É isso mesmo que a gente quer? Para a gente ter consciência de que a decisão que a gente tomou e saber que a decisão que a gente tomou foi baseada em alguns dados. Já aconteceu muitas vezes, você é empresário, já deve ter percebido e falou assim, mas por que eu tomei essa decisão mesmo? O conselho resgata isso, porque quando a gente toma uma decisão e não sabe por quê, a gente fica com essa dúvida. Ué, mas por que... Nossa, eu não queria ter tomado essa decisão. Resgata, por que a gente chegou até aqui? E essa dúvida do empresário, se ele está tendo isso, é porque ele está precisando de conselho. E o empresário, então, que está buscando o conselho dentro desse contexto que você falou da ABI, né, explica pra gente o que é que ele precisa fazer para poder... Você falou, a próxima turma é fevereiro. Conta um pouquinho pra gente exatamente da empresa e que aquele empresário que quer realmente fazer parte, o que é que ele precisa fazer para estar... Legal. Buscando as orientações do Márcio Jacobelli se tornar um conselheiro aqui no Brasil. Legal. Primeiro, foi uma honra ter você com a gente lá como conselheiro. A gente hoje forma conselheiros consultivos. Nós temos 3 turmas só durante o ano. A gente é uma boutique de educação. A gente preza para que todos os nossos conselheiros ocupam cadeira de conselho, então a gente monitora isso, principalmente as pessoas que acompanham a gente, para que eles sejam agentes de decisão nas empresas que tanto precisam no Brasil. A gente está falando de 600 mil empresas hoje que necessitam de conselho consultivo. E a gente forma e quer formar os melhores conselheiros. Portanto, a gente tem um programa híbrido, que tem aula online ao vivo, comigo e com outros professores, junto com um programa de imersão, que são 3 dias de capacitação, de board case, de casos reais, de teoria, de prática, aqui em São Paulo, na Vinda Europa, e depois a gente tem um programa eterno, que a gente está chamando de a Terça do Conselho, que toda terça-feira a gente reúne todos os conselheiros e a gente discute cases
sobre tendências de mercado. Lá a gente vive o Lifelong Learning. Toda terça, na primeira terça de cada mês, tem a terça do conselho. Todos os nossos alunos são convidados para participar online dessa terça do conselho. Fala pra gente qual é o site e Instagram. Legal. Instagram AB Institute, né? Advisor Board Institute, mas é abinstitute.com.br. Instagram também, AB Institute. Você tem todas as informações lá. No meu Instagram pessoal também tem as informações das empresas que eu sou sócio e das empresas que eu sou fundador, inclusive Advisor Board Institute. Excelente, pessoal. Então a conversa de hoje termina por aqui. As decisões que você precisa tomar no seu conselho está aí, independente de onde você esteja, fora ou no Brasil. Conselho consultivo, fiscal, administração, você sabe que estava para tomar decisão e ajudar a sua empresa a crescer. Obrigado aí pela sua audiência. Eu sou o Tuco e esse foi o Poder e Negócios. Até o próximo programa.